Semana BPEC de Mercado 2023. Eu sei que vocês estão acostumados a ver a Elaine aqui, então, para quem não me conhece, eu sou a Deise Leal, analista de inteligência de mercado da BPEC, e estarei aqui nessa manhã com vocês, conduzindo o nosso terceiro dia de evento, que, por sinal, está repleto de conteúdo qualificado em torno do nosso tema. Cuidar do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, uma responsabilidade da indústria e da sociedade. E para quem ainda não se inscreveu nas lives dos próximos 2 dias, ainda dá tempo. Todos os dias, das 10 ao meio-dia, contaremos com apresentações de 2 importantes institutos de pesquisa e, ao final, um debate na mesa redonda com empresas do setor. E antes de darmos início à programação dessa quarta-feira, gostaria de agradecer os apoiadores da Semana BPEC de Mercado: a Circana, Deson, Euromonitor, Instituto Locomotiva, Kantar, Mintel, Nielsen, Leclerc Paris, Qualibest e WGSN. E, claro, ao nosso parceiro de mídia, a Cosmetic Innovation. Na live de hoje, falaremos sobre inovação, o uso da inteligência artificial no setor de HPPC e o uso da tecnologia a favor do nosso setor, com a Qualibest e a WGSN. E ao final das apresentações, teremos um bate-papo na mesa redonda com o Grupo Boticário e a Natura, abordando o painel O setor de HPPC, um dos setores que mais investem em inovação como principal estratégia. Então, fiquem até o final, porque a programação está muito especial e repleta de conhecimento. Não se esqueçam que as perguntas podem ser enviadas via chat. O nosso time está aqui online para pronto atendimento. E agora eu passo a palavra para Marina Kobayashi, gerente de inovação da BPEC. Marina, seja muito bem-vinda à abertura do terceiro dia da Semana BPEC de Mercado. Obrigada, Deise. Um bom dia a todos e sejam bem-vindos ao terceiro dia da Semana ABPEC de Mercado 2023. É uma honra estar aqui com vocês na abertura desse dia. A inovação ela faz parte do DNA do setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, e a ABPEC fomenta a inovação na estratégia das suas ações. O Valor Econômico realizou recentemente uma pesquisa anual com a participação de mais de 250 empresas de 23 setores. O resultado da pesquisa mostrou que as empresas do setor de HPPC são as que mais consideram a inovação como a sua principal estratégia de negócios. O Brasil é o quarto maior mercado consumidor de produtos de HPPC no mundo e é também o segundo país que mais lança produtos no mercado, tendo lançado mais de 7 mil produtos em 2022. E isso é resultado dos investimentos em inovação para atender as demandas de um mercado que é cada vez mais exigente e ávido por novidades. A ABPEC, através da sua área de inovação e tecnologia, tem uma atuação estratégica para alavancar a inovação no setor. E isso envolve a prospecção de tendências no campo científico e tecnológico para identificar oportunidades de negócios em inovação no setor. A área de inovação e tecnologia desenvolve iniciativas que envolvem aí desde a produção de conteúdo diferenciado para o setor, até iniciativas como o desenvolvimento de projetos setoriais. O conhecimento produzido é disseminado através do programa de treinamento e capacitação, da elaboração de estudos, da produção de videoaulas ou ainda através dos podcasts. A área conta com um conselho científico tecnológico que reúne 25 especialistas das mais diversas áreas do conhecimento para apoiar o setor de HPPC nessa busca pela inovação. E não resta dúvida sobre a importância do avanço da inovação e da tecnologia para o setor de HPPC. A inteligência artificial, por exemplo, ela pode ter aplicações diversas
e se apresentar como solução num projeto de redução do time to market. Projeto esse que está sendo desenvolvido por aqui em parceria com uma universidade e que tem como propósito acelerar a etapa de testes de estabilidade das formulações e, com isso, reduzir o tempo de lançamento de novos produtos no mercado. A inteligência artificial ela tem ainda um potencial incrível na aplicação de soluções personalizadas, considerando o estilo de vida e a preferência dos consumidores. Ao abordar as tendências ou mesmo as tecnologias que são portadoras de futuro no setor de HPPC, nós podemos destacar também a biotecnologia, ou ainda o exposoma e a epigenética. Então, todas essas aplicações de inovação, elas têm como papel aumentar a competitividade no mercado que é tão dinâmico como é o de HPPC e atender as demandas cada vez mais exigentes dos nossos consumidores. E por isso, sem sombra de dúvida, a inovação é um propulsor estratégico para continuar alavancando o setor de HPPC e para manter a sua relevância e a sua essencialidade para a sociedade. Agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu desejo a todos um excelente evento. É com você, Deise. Muito obrigada, Marina. E dando início ao terceiro dia do nosso ciclo de palestras da Semana BPEC de Mercado, eu já deixo vocês com algumas questões para reflexão. As pessoas e empresas estão preparadas para o avanço da tecnologia e do uso da inteligência artificial? E para o avanço da inovação? Muito se fala sobre tecnologia e inovação, principalmente com o avanço do uso e aplicações da inteligência artificial, até mesmo de ferramentas como o ChatGPT. Mas e você? É adepto a esse uso no seu dia a dia? E para entrarmos no tema de inovação e o uso da inteligência artificial no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, eu convido agora a Graziela Sueiro, da Qualibest, para fazer a sua apresentação. A Graziela é gerente de atendimento ao cliente na Qualibest, responsável pelo planejamento, execução e análise dos projetos de pesquisa para empresas de diversos segmentos. Possui vasta experiência em montagem e manutenção de painéis exclusivos e na condução de estudos de comunicação, brand tracking e satisfação. Formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, atua em pesquisa de mercado há mais de 20 anos. Trabalhou na Research International, direciona serviços de pesquisa e GFK-CR Brasil. Graziela, seja muito bem-vinda à Semana BPEC de Mercado. Obrigada pelo convite, primeiramente, né? É sempre um prazer poder participar desse evento que é muito rico e poder trazer também essa troca de informação com vocês. Então eu vou agora aqui compartilhar, ver se está tudo. Vamos lá. Então, falando um pouco, né? Acho que nunca se falou tanto, né, em inovação, tecnologia como em 2023, né? E muito por quê? Pelo Web Summit, né? Então, a primeira vez, né, que o Brasil teve um evento, né, de uma magnitude tão importante para o setor de inovação e tecnologia. E esse evento aconteceu, né, agora no primeiro semestre, em maio, no Rio de Janeiro, né? E aqui só falando um pouco do contexto desse evento, né, muito grandioso, né? Foram 4 dias muito intensos, né, onde a gente teve mais de 20 mil participantes, né? E o tema abordado, o principal tema, foi a questão da inteligência artificial, né? E como ela já está afetando e como vai afetar ainda mais, né, as pessoas e o mundo dos negócios. E, assim, eram muitas pessoas participando, né? Mais de 900 startups participando, indústrias, vários países, né? Então, assim, foi muito. Inclusive, já tem agora, né, em abril do ano que vem, vai ter o de 2024, e é esperado o dobro de participantes. E aí, né, o Qualibest,
né, pioneiro em pesquisas online, foi patrocinador oficial do WebSummit 2023. E já que nós estávamos lá, né, a gente também queria entender, né, junto aos participantes, como que essas novas tecnologias, e principalmente a inteligência artificial, né, as ferramentas como o ChatGPT, estão impactando no dia a dia das pessoas, né, no negócio da empresa. O que a gente fez? Né? Aproveitamos como empresa de pesquisa, estávamos lá, a gente pedia para as pessoas que apareciam no nosso stand ou em torno, né, que elas colaborassem com a gente, respondessem uma breve pesquisa. Entregávamos para ela, né, um tablet e era um questionário de autopreenchimento. Né? O que cerca de 567 pessoas, né, estiveram no nosso stand, responderam essa pesquisa. E o que a gente fez aqui também? A gente dava a possibilidade para as pessoas acompanharem os resultados dessa pesquisa em real time. Então, no próprio device que ela estava respondendo, ela entrava e acompanhava os resultados já tabulados em formato gráfico da nossa plataforma de acompanhamento. Falando um pouco sobre o perfil das pessoas que responderam à pesquisa, vieram lá. Então, a maioria, né, delas trabalham nas empresas, ou como CLT ou como PJ, mas a gente também tinha empresários, né? Então, cerca de 20% eram empresários. Participação também um pouco menor, mas de estudantes. Tá? Em termos de gênero, né, a gente teve a maioria das mulheres respondendo. Né? Eu estava vendo uma notícia um pouco sobre o perfil das pessoas que participaram do evento, aqui é o inverso, né? Então, eram mais homens participando que mulheres. Mas, respondendo à pesquisa, né, as mulheres têm até um pouco mais, né, de engajamento, querem dar a opinião, a gente acabou tendo aqui mais mulheres que homens. Em termos de faixa etária, a gente tem uma grande concentração dos milênios, né? Então, o pessoal ali na faixa dos 20, 40 anos foram que participaram mais da nossa pesquisa. E aí, a gente queria entender um pouco, tá? Qual que é o cargo? O que essa pessoa faz? Em que área, né, da empresa ele trabalha? É para poder entender um pouco o perfil das pessoas que tiveram interesse em participar do evento. Então, a gente vê que, assim, a gente tem pessoas desde as áreas estratégicas da empresa, né, de gerentes, coordenadores, diretores, até pessoas que têm cargos operacionais, né? Então, ainda no início da carreira, analistas e assistentes. Mas veja, assim, muito presente, maciçamente, né, as pessoas, né, da área da empresa de marketing e TI, né? É o que acaba atraindo mais. Mas a gente vê também pessoas da área comercial, mesmo de inovação, né, de governança, administrativa, operações, vários setores, mas predominantemente fica a área de marketing e a tecnologia. E aí a gente queria entender também um pouco o porte, né, da empresa. Estava representando, né, a gente vê que, assim, grande parte das pessoas presentes no evento trabalham, né, em empresas de grande porte. Tá? Mas a gente também teve a presença, né, desde microempresa, de pequenas e algumas pessoas que nem sabem, né, às vezes não sabem o ponto. A gente vê que, assim, muito concentrado na área realmente de tecnologia e inovação, mas também financeiro está entrando aí, né, a área de comunicação, né, e um pouco menos pessoal de entretenimento, serviço corporativo. Mas realmente é uma feira, né, é um evento que atrai as pessoas que precisam, né, estar ligadas, presentes na área de inovação. E aí a gente fazia uma pergunta interessante, né? Primeiro a gente perguntava assim para a pessoa, olha, como é que você se sente? Você se sente preparado hoje em dia para lidar com com esse cenário tecnológico que a gente vive? Né? Então, quando a gente olha aqui para o cantinho da tela, a gente vê que apenas 14% dos profissionais, né, se sentem muito, muito preparados. Né? Agora, quando eu pergunto para eles, tá, mas e a empresa? A empresa que você, né, trabalha, você comanda, você acha que ela está preparada? A gente vê que quase o dobro, né, o dobro fala assim, a minha empresa ela está muito preparada para lidar com a tecnologia. Tá? Quando a gente abaixa um pouco a regra e eu vou ver, eu estou preparado e muito preparado, em pesquisa a gente chama de top to box, né, a gente vê que aumenta. Né? Então, eu já tenho um índice aqui, 73%, né, das pessoas se consideram, tá, de preparado a muito preparado.
entre aqueles profissionais que atuam na área de inovação, esse índice cresce, né? Então, assim, quase 9 em cada 10 deles falam, não, eu não considero preparado para lidar com esse momento de, né, tecnológico que nós estamos vivendo. Por outro lado, né, quando eu falo de empresa, os profissionais da área de tecnologia e da área comercial é que tendem a achar que, sim, as empresas onde eles estão trabalhando, né, onde estão em contato, estão preparadas para viver nesse momento de tecnologia, lidar com ele. E aí a gente queria saber, né? Escuta, você costuma usar, né, inteligência artificial no seu trabalho? E quais você usa? Então, assim, um dado muito interessante, isso em maio, né, 85% dos respondentes, né, participando da pesquisa, declararam que usam algum tipo de chat de inteligência artificial. E aí a gente queria saber, tá, quais você usa, né? O que a gente vê? A gente vê que, assim, o chat GPT ainda, né, é o queridinho, né? Ele teve um boom, a gente viu isso, né, no começo do ano, principalmente, né, de abril para cá, é o mais usado, o mais baixado, né, as pessoas usam mesmo, e a gente vê que as pessoas estão usando mesmo, né? Os outros ainda, então, o Notion, o Bing, o Chat, o Bash, que é do Google, né, ainda não são tão usados. Inclusive, acho que o Google lançou agora, acho que é o Bash, né, em julho, mas na época, né, a pesquisa foi em maio, a gente não conseguiu medir. Mas o fato é, as pessoas estão usando, né? Então, mesmo que a empresa, né, ainda não tenha essa ferramenta para o seu trabalho, para o seu dia a dia, para facilitar, né, a vida, as pessoas estão fazendo uso, sim, de inteligência artificial. E aí a gente quis entender, assim, tá, mas como é que estão esses vários temas, né, na empresa que você trabalha, você representa, né? Vocês já implementaram, estão implementando, estão no processo de adoção, estão se planejando, ou nem pensam, tá? E aqui a gente fez um cruzamento, né, em termos de inteligência artificial, né, políticas de governança, responsabilidade social, parte mesmo de inovação, e outras como realidade virtual e IoT, que é a internet das coisas, né? O que a gente percebe, né? Que, assim, hoje, né, as empresas, o maior foco delas são o quê? São a governança, a responsabilidade social, né? E as políticas de privacidade e segurança de dados, né? Até por conta da LGPD. Já quando a gente olha para a questão da inteligência artificial, assim, a gente vê que apenas 25% das empresas já adotaram, né? Já implementaram essa solução na empresa, mas estão no processo, sim, de já estar implementando, né? Está se planejando para implementar. A gente, quando olha aqui, assim, olha, não estou nem pensando em implementar nada, é muito baixo o índice, inclusive até para as outras ferramentas tecnológicas, né, como a internet das coisas, e um pouco mais aqui, né, talvez até por a questão do investimento, até um pouco de não precisar fazer outras coisas na inteligência antes da realidade virtual, então um pouco mais distante. De qualquer forma, as empresas, assim, estão ligadas, né? Elas sabem que precisam, né, investir em tecnologia e inovação. Também, sem esquecer, né, a questão de que eu preciso trabalhar, né, na automatização das tarefas, né, porque cada vez mais as pessoas, né, precisam ser objetivas, rápidas, né, no momento de crise, concorrência, precisa ganhar produtividade. Então, temos que automatizar essa tarefa. E também a preocupação com a retenção de talentos. Tá? Aqui nada mais é do que um resumo um pouco do que eu falei, né? Mas a gente vê que, apesar da tecnologia, né, serem os temas menos implementados nas empresas hoje em dia, a inteligência artificial, sim, ela é a primeira, né, que as empresas optam por implementar. E aí a gente perguntava assim, escuta, hoje, né? Como é que você vê? Qual é o maior desafio na sua carreira? Pensando, né? A gente vê que, assim, não tem uma razão unânime, né? Fala, não, essa é a minha maior preocupação, meu maior desafio hoje, né? Tem a grande questão de que, assim, eu preciso me manter atualizado, né? O mercado está mudando, né? Toda hora
muita tecnologia, muita inovação, eu tenho que estar, né, bem informado sobre isso. Mas também pesa, né, a questão da estabilidade econômica, mais no ano, né, de crise que nós estamos passando. Tem a questão também, né, da carga horária extensa, né, as pessoas trabalhando às vezes até mais, né, e a gente viu que isso ficou muito latente com a questão do home office, né, por causa da pandemia, que as pessoas acabaram não ter que pegar trânsito, trabalhar mais, né? A dificuldade também de encontrar investidores, a concorrência, né? Olha só que interessante, né? Pessoas já agora falando em manter o home office. A gente vê que muitas empresas, né, estão trazendo, pedindo para as pessoas voltarem para o escritório, né, para conseguir, de novo, todo mundo junto, né, a gente tentar voltar à normalidade. Mas algumas pessoas ainda estão querendo manter o home office, né? Mesmo a questão de desemprego, né, emissões, e vejam que assim, a falta de experiência não é as pessoas não se veem com falta de experiência, né? É mais a questão de se manter atualizado, bem informado, do que não ter experiência. Mas aí, e a empresa, né? Aquela empresa que você trabalha, quais você acha que são os maiores desafios dessa empresa hoje, né, quando a gente pensa, né, em termos econômicos, tecnológicos? Aqui também, a gente vê que não é nada, mas tem a questão principal, né, onde a questão da equipe, né, das pessoas, então, desde a escassez de eu conseguir ter mão de obra especializada até reter essa equipe, né, como manter essa pessoa, o funcionário motivado. A questão da estabilidade econômica também, né, isso aqui a gente não é muita novidade, isso no nosso país. Mas também pesa, né, a pressão da concorrência e acompanhar o avanço da tecnologia, né? Então, assim, para a empresa também, é tanta coisa que ela tem que cuidar, tanta coisa que ela tem que estar ligada, como acompanhar esse avanço, né? E às vezes também a falta de recursos financeiros e mesmo, né, a burocracia, né, que pesa para alguma impedimento até para algumas empresas. Mas, né, a gente costuma dizer, e brasileiro, né, que foi a maioria, respondeu essa pesquisa, tivemos pessoas de outros países, né, mas a maioria aqui, 95% da amostra foram brasileiros, pessoas moram no Brasil. O brasileiro é muito otimista, tá? E aí a gente fala assim, olha, pensando na sua carreira, se for comparar, né, ela, o que foi o ano passado e como será esse ano, você acha que assim, ela vai ser pior ou ela vai ser muito melhor? Então, quando eu somo, né, a resposta de que falou, não, acho que a minha carreira esse ano vai ser melhor ou muito melhor, né? Assim, 8 em cada 10 pessoas falam, não, vai melhorar a minha carreira. E para a sua empresa? Como é que você acha que vai ser, né, a empresa agora em 2013 em comparação com 2022? Aqui, apesar de achar que vai ser melhor, vejam que eu tenho um gap aqui, né? Então, consegue enxergar que a minha carreira, né, a sua carreira individual, vai melhorar, mas a empresa realmente, com tanta dificuldade, né, vai melhorar, mas não tanto assim. Aqui mostrando o time do Qualibert, que esteve lá no Web Summit, né? Então, foi um grande prazer participar, interagir, a gente também se informar, para essa tecnologia, participar. Muito obrigado, né, pela participação. E aqui, caso vocês queiram baixar o estudo completo, a gente colocou aqui o QR Code para vocês. Obrigada. Graziela, realmente muito interessante a pesquisa. A gente, né, vê que é um pouco diferente daquilo que a gente pensa aqui no nosso dia a dia. Eu anotei aqui alguns números interessantes que você falou, como que 85% dos respondentes usam o chat GPT, né? Os chats de inteligência artificial de modo geral. Eu queria poder saber aqui da nossa audiência, né, quem é que usa, quem é que não usa. E 78% usa o ChatGPT, que realmente foi aquele, né, foi o boom, foi o que ficou mais famosinho aí no começo do ano, né? Mas, no outro slide que você falou aí da aderência das empresas, eu vi que só 25% das empresas já adotaram, né, essas tecnologias, né, essa inteligência artificial no dia a dia, né, no uso. Ela está um pouquinho atrás das outras ferramentas que as empresas querem implementar, né? Sim, sim.
né? Assim, em termos de tecnologia, né, ela vai um pouquinho na frente. Mas o que a gente percebe? A gente percebe que assim, é tanta coisa para a empresa fazer, né? E assim, a preocupação maior, né, tá assim, é a questão da governança, né, é retenção das pessoas, é trabalhar a inovação como um todo, e a gente sabe que inovação não é só tecnologia, né? Isso, né? E eu acho que assim, as empresas sempre têm, elas demoram um pouco mais. A gente vê que a gente tem uma participação muito grande na pesquisa de pessoas que pertencem a empresas de grande porte, né? Tudo bem, elas têm mais recursos para investir, mas também tem muitas outras coisas que eles têm que priorizar. Numa dessa, né, acaba que as pessoas, né, na maioria brasileira, vai se virando, né? É super fácil usar o chat GPT. Você entra lá, vai lá, digita alguma coisa, ele já, né, te dá. Depois você pode usar isso para você acrescentar algum dado interessante, um dado numa apresentação de pesquisa, quando você tem que fazer uma coisa, um resumo, né, para apresentar o resultado do seu trabalho para o seu diretor, ele acaba ajudando. Tá? É uma ferramenta muito robusta, né? Tem um grande banco de dados, apesar de várias críticas, né, que tem que ter cuidado com as informações, né? A gente nunca pode esquecer que a tecnologia para o nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar, mas ela não vai substituir, né? Eu acho que a gente não precisa ter medo, porque não vai, né? Por mais que ela reproduza, né, a linguagem humana, a gente precisa do pensamento crítico, né? E ela ainda não faz o pensamento crítico. Exatamente. Até me lembrou de uma imagem que eu vi há um tempo atrás, que circulou aí nas redes sociais, de um outdoor, né, que falava assim, ChatGPT, termine de construir esse prédio, né? Ficou bem famosa essa imagem, porque realmente a inteligência artificial ela está vindo para aprimorar o nosso trabalho e não para substituir, né? Inclusive, até o Renato Meirelles falou ontem que com o avanço da tecnologia a gente vai ter que se adaptar, né? Não que a gente vai ser excluído disso. E como você falou aí também que a empresa tem outras questões, né, além da tecnologia, outras formas de inovação também para procurar. Eu também anotei aqui que 28% dos brasileiros, né, dizem que a maior dificuldade é se manter atualizado, né, na sua carreira, mas que eles estão otimistas mais com a própria carreira do que com a empresa, né, que a empresa tem realmente vários outros pontos, né, para prestar atenção, para se, né, se adaptar, além só da questão da inovação e da tecnologia. É verdade. Isso também é um dado, um insight muito interessante mesmo, né? Até porque a gente vê também que hoje, né, a gente vê aqui a presença, né, maciça na pesquisa até dos milênios, né? E a gente sabe que essa geração tem uma relação um pouco diferente, né, com empresa, com trabalho, do que tem, né, a geração, né, baby boom, né? Então não tem mais essa coisa de começar a trabalhar num lugar e ficar o resto da vida, né? Então é experimentação, experiência, não está satisfeito, então eu vou para aquela empresa lá, eu quero ficar 100% home office, me dá, eu vou para outra. A empresa também, quando chega num teto de inovação, eu quero mudar, né? Estou pensando mesmo, né? Acho que as pessoas hoje, eles pensam muito mais, sim, na carreira do que, né, em comprar coisa. Não, a empresa sou eu. Não, a empresa não é você, não sou eu. Tá ótimo, Graziela. Seguindo o nosso dia, nós vamos para a nossa mesa redonda do terceiro dia da Semana VPEC de Mercado. E eu convido agora para um bate-papo sobre o tema o setor de HPPC, um dos setores que mais investem em inovação como principal estratégia, o Gustavo de Campos Geman, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento e Inovação em Produtos do Grupo Boticário, a Isabela Melhado, gerente sênior de Relações Institucionais e Governamentais da Natura &Co. E para mediar esse painel, eu convido a Elaine Gershon, diretora de Inteligência de Mercado da BPEC. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todos, obrigada, Deise. É uma honra estar aqui mediando o painel, o setor de HPPC, um dos setores que mais investem em inovação como a principal estratégia. E apresento para toda a nossa audiência os executivos, a Isabela Melhado e o Gustavo Dieman, né?
Isabela é bacharel em Direito e Administração, atualmente ocupa a posição de gerente sênior de Relações Institucionais e Governamentais na Natura & Co, desde 2021, com especializações em comunicação empresarial e negócios internacionais, e uma experiência aí de 15 anos em relações governamentais e institucionais. Isabela tem passagem por grandes empresas como a Uzi Minas, a TOTS, a Embraer, tem uma trajetória aí em articulação governamental e construção de políticas públicas em nível regional e federal, nos macrotemas de inovação, TECs, regulação laboral, comércio internacional, formação, né, de capital humano e investimento social privado. Passou pela diretoria da ANPEI, Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras, e atualmente coordena o Comitê de Fomento à Inovação da entidade, onde liderou aí a publicação do Guia Lei do Bem, um manual construído em conjunto com o MCTI para melhor utilização do incentivo fiscal pelas empresas. Seja muito bem-vinda, Isabela. E para acompanhar, né? Obrigada, Elaine. Obrigada. E para estar aqui com a gente também, né? O Gustavo Dieman, que é diretor executivo de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos do Grupo Boticário. Ele é mestre e PhD na área de cosmética, com mais de 25 anos de experiência no segmento de saúde e beleza, atuando aí em empresas de B2B e B2C. Gustavo também é responsável por todo o portfólio de projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos de todas as marcas e categorias do Grupo Boticário, e também pela área de inovação aberta e mapeamento de territórios e tendências em horizontes futuros de inovação. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Imagina, o prazer é nosso, né, de ter você e Isabela aqui com a gente na semana ABPEC de Mercado 2023. Muito bom, tô super feliz de estar aqui também. E super responsabilidade a gente estar do lado do Gustavo. Eu acho que eu vou aprender bastante aqui. Vou falar um pouquinho, mas eu vou aprender bastante com ele também. Não, é recíproco, um prazer imenso, uma honra estar aqui. Eu adoro estar junto à ABPEC, junto às empresas que de alguma maneira transformam esse país, né? Acho que a gente, independente dos lados de mercado aqui, né, e da nossa competitividade super saudável, eu acho que tem muito sobre o empreendedorismo brasileiro. Eu acho que é um orgulho para a Isabela e para mim também, né? A gente está aqui representando dois gigantes do segmento e duas empresas genuinamente brasileiras, né? Independente dos rumos que tomam, mas são bons representantes do Brasil, e isso é um orgulho imenso para a gente. Então, um prazer de novo estar aqui com vocês, tá? E um prazer estar com você também, Isabela. Obrigado pela presença. Obrigada. É um orgulho para todos nós do setor ter vocês dois juntos aqui nesse painel, e para que a gente possa falar sobre inovação, né? Porque, Gustavo, mais do que nunca, a inovação ela é indispensável em um mundo em plena transformação, né? É fundamental para manter a competitividade das empresas, mas é preciso sempre distinguir criatividade de inovação. A primeira a gente gera ideias e a segunda gera produtos, né? Inovação é a aplicação das ideias resultando numa solução. Inovar gera produtos e serviços cada vez mais competitivos. É o inovar em várias direções, como, por exemplo, em produtos, em serviços, em canais de venda, em modelos de negócio, né? Até na customização de produtos. Assim como a Natura, né, e o Grupo Boticário, né, e eu falo isso assim com orgulho mesmo de todo o nosso setor, vocês estão na lista das top 10 empresas que mais investem em inovação, como a Marina, na sua abertura, falou, que de acordo com o Valor Econômico, né, na publicação Inovação Brasil de 2023, onde tivemos aí mais de 250 empresas, né, que foram avaliadas, vocês duas, as empresas do nosso setor, estão aí no ranking das top 10. Então, Gustavo, conta pra gente aí, como é esse tema inovação é trabalhado dentro do Grupo Boticário? Claro, vamos falar um pouquinho sobre isso nos minutos que a gente tem. É sempre um tema super complexo, né, Elaine e Isabela, porque, no fundo, falar de inovação é sempre sobre visões muito
muito diferentes, muitas vezes, do que de fato é considerado inovação. E eu acho muito bacana aqui, na sua fala inicial, a diferenciação entre criatividade e inovação, né? Porque criatividade são boas ideias, né? Mas se a gente, de fato, não traz valor para o negócio, ficam boas ideias, e a gente não tem a execução, a criação daquele valor que, de fato, tem relevância para o negócio. Aqui no Grupo Boticário, e eu sempre gosto de falar isso, né? Passando por várias frentes de inovação, seja aqui dentro do grupo, fora do grupo, né, em outras empresas do segmento também, e pela academia, eu acho que tem uma coisa muito bacana aqui no grupo que funciona bastante para a gente, mas, de novo, né, nunca é um modelo que serve para todo mundo, né? A gente se adapta culturalmente àquele modelo que é melhor para o nosso negócio, para o nosso momento. A gente não tem aqui no Grupo Boticário uma vice-presidência ou uma diretoria executiva de inovação, né? A inovação permeia a cultura do grupo como um todo, né? Então, hoje somos 15 mil colaboradores diretos aqui no Grupo Boticário, e inovação é um pouco do que cada um de nós faz todos os dias, né? Em todas as frentes de negócio. Então, isso é muito, muito, muito relevante para a gente. Então, eu acho que tem um aspecto da inovação que é crucial em qualquer organização que é sobre cultura, né? De que forma que essa cultura permeia. É aquela velha história, né? A gente, para ser criativo e gerar boas ideias e depois concretizar isso em inovação, é melhor tirar o chefe da sala para que o time crie, né? Mas, de qualquer maneira, se a alta liderança não estiver comprada com a cultura, morre naquela sala as boas ideias e não tem essa evolução como resultado para o negócio. Então, acho que esse é o primeiro ponto aqui no Grupo Boticário, né? De que forma a inovação permeia todas as frentes do grupo. Esse é um ponto importante. Eu estou aqui, claro, como pesquisa e desenvolvimento, e quando a gente fala de pesquisa e desenvolvimento dentro de um negócio cujo core é sobre produtos, é claro que a gente, de alguma forma, carrega o piano como pesquisa e inovação, mas não carrega esse piano sozinho, né? A gente tem um processo também muito bem estabelecido, que é cross entre todas as frentes e áreas de negócio aqui do grupo para fomentar essa inovação. E tem uma outra coisa que é muito legal, que é sobre o que é inovação para a gente, né? Inovação para a gente, de uma maneira muito simples, porque de fato é criar soluções simples que gerem valor para o negócio. Simples assim, né? Então, de alguma maneira, o que eu estou gerando de ideia e concretizo como inovação tem que gerar um valor para o negócio. E o valor para o negócio pode ser através de um resultado financeiro, de um super lançamento, de algo que seja altamente rentável, com alta lucratividade, mas também pode ser sobre geração de valor, sobre o equity de marca, sobre o awareness de marca, sobre percepção da inovação. Gerar valor também é sobre isso, né? Não é um valor único e estritamente voltado para aquele produto que foi gerado. E tem uma coisa que também está permeada nessa cultura, que é o quanto, e faz parte da cultura de verdade, né? Que é a questão do fomento sobre a inovação aqui dentro, né? Então, tem a cultura que permeia todas as áreas, mas tem incentivo, né? Um incentivo que parte de um incentivo cultural, mas um incentivo financeiro, né? Estamos entre as 10, e é legal você ter falado sobre o ranking do valor, porque é o único segmento do mercado avaliado que tem 2 empresas no top 10, né? Então, aqui, representante do nosso segmento aqui também, acho que é legal enfatizar isso. Então, esse fomento sobre a pesquisa, o quanto a gente investe, né? Seja em grana, né? E aí, se a gente considerar todas as áreas, eu não estou falando única e exclusivamente de P&D com esse dado, né? Mas de 3 a 4% da nossa receita líquida é investido em inovação. Nas frentes de P&D, claro, voltado para produto, pesquisa, serviço, experiências, mas também em todas as outras frentes, né? Seja na evolução dos canais, seja na forma como a gente faz tecnologia, né? Que cresceu bastante aqui dentro do Grupo Boticário. Então, tudo isso é fomentado dentro de um investimento que gira em torno de 3 a 4% da nossa receita líquida em todos os âmbitos de inovação do Grupo Boticário. Quando a gente traz para dentro de P&D, trazendo um lugar mais próximo da minha fala aqui, né? O meu lugar de fala essencial, a gente olha sempre 3 horizontes de inovação aqui, que também são horizontes que as diferentes empresas olham, claro, cada uma com um ângulo, né? Mas que fomentam muito da nossa inovação aqui. A gente tem um mapa bastante grande que permeia todo o grupo também em todas as frentes, que é o que nós chamamos aqui de futuro da beleza, né? Então, dentro do futuro da beleza, a gente tem territórios que a gente vai atuar, então a gente são fóruns bastante longos e densos aqui dentro do grupo, onde a gente se reúne anualmente para revisitar esse futuro da beleza e mapear os territórios onde a gente vai atuar, né? Esses territórios se baseiam também em alavancas
né? Vou te dar exemplos aqui. Uma alavanca de sustentabilidade. Para a gente é um negócio inegociável. Tudo que eu for fazer em pesquisa e desenvolvimento, seja um projeto de pesquisa, seja o lançamento de um produto em embalagem e formulação, seguem alavancas que são pontos inegociáveis para a gente dentro do que a gente vai fazer como inovação aqui no grupo. Então, acho que são... E catalisadores que também são incentivos, né? E que estão muito voltados para o nosso modelo de negócio, né? Para a gente estar próximo do consumidor é essencial em todos os pontos de contato dentro da omnicanalidade que a gente atua hoje, né? Então, conteúdo de aproximação e inteligência artificial, né? Dados, são condições inegociáveis para a gente aqui dentro de um parâmetro de inovação. Então, tudo isso é colocado dentro de um mapa do futuro da beleza que nós chamamos aqui, e isso vem para a P&D, claro, né? Porque no fundo estamos falando sobre produto, esse é o nosso negócio, mas passa por todas as nossas frentes, né? Isso passa por evolução em canais, né? E aí alguns históricos de inovação e empreendedorismo aqui, né? Poxa, a gente era uma empresa que era baseada em modelo de franquia. Esse é o nosso negócio, a gente protege o nosso templo todos os dias. Mas por que não avançar em outros canais através de franqueados? Então, uma inovação bastante disruptiva foi a entrada em venda direta há alguns anos atrás, que hoje representa muito do nosso resultado também. Então, só para ilustrar que a gente, claro, está falando de inovação, eu estou aqui como P&D, mas para deixar bem claro que permeia toda a cultura dentro do Grupo Boticário, tá? É a evolução, né, dessa inovação dentro do Grupo Boticário, né, e aí dentro de todos os seus braços e de dentro de todas as suas áreas, né, e aí a gente vê que a inovação é sempre relevante, né, em todos os setores, né, e Isabela, a inovação ela é relevante, né, especialmente no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, né, principalmente porque possui consumidores sempre ávidos por novidades, né, busca por tendências e produtos que sempre atendam aí as necessidades diárias de cuidados, né? É a inovação que depende de informação, né? Como o Gustavo falou, né? Em todas as etapas, né? Olhando todas as tendências, mas também olhando pesquisa e principalmente a inovação também depende da capacidade de ouvir e de testar cada novidade com o consumidor, né? Então, para a Natura & Co, né? Como é esse inovar? Obrigada pela questão, Elane. Parabéns pela fala aí, Gustavo. Muito, muito interessante mesmo e muito bom compartilhar esse painel aqui com você. Elaine, é muito interessante porque o nosso índice de inovação, e assim como o do Boticário deve ser também, de outras empresas do setor cosmético, é bastante alto, né? Então, uma grande parcela do nosso faturamento vem de produtos lançados nos últimos 2 anos. Hoje, esse índice da Natura está em torno de 60%, né? Então, só isso já justifica o fato da gente estar promovendo esse tipo de discussão aqui, falando de inovação, porque, de fato, é o que move, né, o nosso mercado. Natura & Co é um grupo, né? Um grupo de 3 marcas, Avon, Natura e The Body Shop, todas com esse driver de inovação muito forte, né? Então, hoje nós temos 40 mil pessoas atuando no mundo, 6 fábricas, mais de 300 cientistas, enfim, uma força de inovação bastante grande, né? Hoje temos mais de 850 produtos em mais ou menos 10 categorias, né? E são 50 anos de história, né? Mais de 40 mil colaboradores no mundo todo. E só para ilustrar o investimento em P&D, o ano passado foram mais de 340 milhões em pesquisa e desenvolvimento, então realmente é um orgulho enorme, né? E muita desse P&D é feito de forma aberta, de forma colaborativa. Então, isso é uma das características da inovação da Natura também, né? A gente faz isso dentro de um ecossistema. Acho que hoje o nosso índice de inovação aberta está em torno de 70%. 70% dos projetos contam com uma parceria ou de um fornecedor, ou das próprias consultoras, ou de universidades, centros de pesquisa, ou das próprias comunidades agroextrativistas que estão na floresta, ajudando a fomentar as cadeias da sociobiodiversidade, né? Mas se eu puder definir como é inovação na Natura, eu acho que é uma inovação. Inovação precisa gerar impacto. A inovação para a Natura, inovação ela tem necessariamente que estar vinculada com a geração de impacto positivo. Isso significa que inovar na Natura é materializar os compromissos que nós temos com a vida.
E o que que isso significa, né? Significa que nós temos hoje um conjunto de metas públicas, né, que visam a geração de cada vez mais impacto positivo no mundo e na sociedade. Então, todas as nossas decisões de negócio, seja pela formulação de um produto, seja desenvolvimento de uma embalagem, seja pesquisa de novos bioativos, passam por essas metas de compromisso com a vida, que são compromissos públicos, que toda a sociedade conhece, né, e que vão nortear os nossos esforços em inovação. Então, só para dar um exemplo do que seriam essas metas, né, esse compromisso com a vida, um dos pilares que a gente tem no nosso manifesto é o enfrentamento da crise climática e proteção da biodiversidade. E eu acho que esse pilar é o DNA da Natura, né? A Natura é conhecida pelo trabalho, pela referência que ela é em termos de inovar a partir da biodiversidade, né? E é nesse pilar que mora a nossa estratégia. Então, uma estratégia de manter a floresta em pé, uma estratégia de desenvolver produtos altamente eficazes, né, a partir da sociobiodiversidade, dos bioativos amazônicos. A Natura escolheu o bioma amazônico para trabalhar, né? E o nosso esforço de inovação, de trazer novos ingredientes, vem das pesquisas a partir do bioma amazônico, né? E é muito legal porque essa inovação começa lá na ponta da cadeia, né? E a gente valoriza muito o conhecimento tradicional associado, que é o conhecimento que está naquela comunidade, que está naqueles povos que já se utilizam daqueles bioativos, que não sabem bem cientificamente o que acontece, mas que tem uma prática, uma conduta que gera benefício. Então, a gente vai lá, tenta entender e estudar, né, esses mecanismos, para a gente, então, fazer de fato um P&D que nos leve a uma formulação, que nos leve à identificação comprovada de um benefício e também que nos leve a entender se aquele bioativo é escalável, se ele pode de fato ter aplicação na indústria cosmética, né? Então, assim, até 2030, hoje nós temos 42 bioativos dentro das nossas fórmulas, e a meta nossa é de até 2030 chegar a 55 ingredientes da sociobiodiversidade, né? E com isso aumentar em 4 vezes as compras de insumo a partir da sociobioeconomia amazônica, né? Então, por que a gente fala de impacto positivo? Porque a gente transforma uma cultura daquela família, daquela comunidade agroextrativista que usava a alcubeira para fazer cabo de vassoura, né? Ela passa a usar o culbeira para extrair a semente e ganhar muitas vezes mais, né, com aquela árvore de pé. Então, esse que é o grande desafio e o grande impacto da inovação na Natura, né? E, enfim, esse conhecimento tradicional associado é uma fonte riquíssima de informação, é onde tudo começa. Nós temos hoje 2 centros de pesquisa bastante grandes, robustos. O maior fica em Cajamar, aqui em São Paulo, o outro fica no Pará. E é ali que a gente começa toda a nossa pesquisa de campo, entendendo potencialidades a partir da Amazônia. Aí é bacana, né? Porque a inovação ela começando desde da ponta da cadeia, né? Desde com o relacionamento com as comunidades, até chegar no laboratório para o desenvolvimento de produto, né? E toda a cadeia até chegar lá na ponta, na mão de nós consumidores, né? É a inovação gerando aí esse impacto positivo em toda a cadeia. Não, super bacana, Isabela. Mas agora eu quero perguntar ao Gustavo, né? Porque ao longo desse ano tem se falado bastante sobre as ferramentas de inteligência artificial, né? E não ao longo dessa semana, nesses 3 dias já de semana, ABPEC de mercado, só se fala sobre inteligência artificial e o uso dela aí para o nosso setor sendo uma ferramenta utilizada como uma verdadeira aliada, né? O que vimos é o que a inteligência artificial ela pode ser utilizada de várias formas, né? Como, por exemplo, na análise de dados de histórico de compras de clientes, na avaliação e características de produtos preferidos pelos consumidores, como cores, texturas de embalagem, podendo criar aí um sistema automático de recomendação de promoções e até de antecipação de tendências, seja uma ferramenta para as empresas que estão utilizando a inteligência artificial para atender às necessidades dos seus consumidores, desde cuidados com a pele até fragrâncias, né? Gustavo, de que maneira o Grupo Boticário vem aplicando a inteligência artificial no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos?
Muito legal, acho que um bom momento para a gente falar sobre inteligência artificial, né? Acho que o mundo está indo para isso. Eu estava assistindo uma palestra esses dias online, e aí o rapaz falou: a mesma coisa que a gente sofreu, vou pegar, sei lá, 20, 25 anos atrás, com o advento da internet mais fortemente, né? É o que a gente está vivendo agora com inteligência artificial, GPT e tudo mais. Porque, no fundo, é um caminho que ou a gente entra, né, ou a gente, de fato, vai ficar para trás. E que bom que a tecnologia consegue nos atender e a gente consegue avançar bastante, seja na criação de produtos, seja numa melhor prática, voltada para tudo isso que a Isabela falou, que de fato faz muito sentido. E eu tenho falado bastante sobre isso que a Isabela falou, porque eu acredito muito nesse propósito, que é o cliente está no centro, só fazendo um parênteses antes da inteligência artificial, né? O cliente, ele está no centro, é indiscutível, mas não é mais sobre o bolso do cliente, né? É o que de fato importa no seu ciclo de vida, né? Então é de consumidor para o centro, para a vida no centro. É muito bacana isso que a Isabela falou, acho que traz muito do que é o propósito, acho que das grandes organizações, e é bonito de ver isso acontecendo na prática. Trazendo para inteligência artificial, e eu vou trazer mais para o âmbito, claro, né, que impacta no âmbito de negócio, que a gente está falando de inovação, mas vou trazer mais aqui para o meu cenário, né, de pesquisa e desenvolvimento, dado que inteligência artificial a gente tem aqui no Grupo Boticário em várias outras frentes, mas eu vou destacar aqui mais as frentes de pesquisa e desenvolvimento. Então, tem um papel muito importante, né, que é o início de tudo isso, né, que faz parte daquela conversa que a gente teve no tópico anterior, né, que é sobre cultura, né? Eu tenho a cultura da inovação, eu tenho investimento sobre, e hoje a gente entende que inteligência artificial, né, é fundamental para que a gente possa evoluir em todos os âmbitos. Eu vou continuar criando fórmulas incríveis, embalagens maravilhosas, mas por que não, né, usufruir de dados de 46 anos de história que a gente tem aqui dentro, né, como Grupo Boticário. Vocês imaginem quantas fórmulas a gente não tem no sistema, quantas embalagens foram criadas, quantos aprendizados a gente não teve, certos e errados, e que a gente pode, de fato, alimentar um banco de dados para nos dar de maneira mais precisa, mais rápida, né, sem perder a qualidade no avanço da inovação dos produtos, respostas que a gente, às vezes, demora muito tempo para conseguir, se for só sobre o nosso cérebro, sobre a nossa intuição humana, né? Mas tem uma fala do nosso presidente que é muito valiosa também, né? Que a gente avança bastante em inteligência artificial, mas se um dia a gente tiver que escolher entre o humano e a máquina, será sobre o humano. Então, sempre há a subjetividade, a intuição, o valor humano, né? Quando a gente fala de perfumaria, é sobre o cheiro, né? É muito difícil, por mais que a gente tenha muitas tecnologias, né? Substituir o nariz e a percepção do consumidor de fato lá na ponta. E aí eu faço um gancho para falar um pouco sobre esse investimento, né? Então, se a gente olha para a pesquisa e desenvolvimento, hoje aqui no P&D do Grupo Boticário, a gente também trabalha para todas as marcas, né? Eu não tenho times específicos trabalhando para as marcas específicas. A gente considera as 9 marcas do Grupo Boticário hoje, né? Que vai de O Boticário, passando por Eudora, Quintes Berenice, Vult, Truss e todas as outras. É o mesmo grupo que faz isso. Então, é sobre os mesmos dados, né? Sobre as mesmas informações que a gente alimenta todos os sistemas, e isso nos garante também muita vanguarda nessa informação e nessa inovação. O investimento, só nesse ano de 23, é um dado único aqui de 23, né? Um ano que ainda não terminou, foram aproximadamente 15 bilhões de reais investidos só em inteligência artificial. Na apuração dos dados, é claro, né, na mineralização dos dados, assim, vamos ser mais prático, até a criação de sistemas para que, de fato, a gente possa transformar isso em dados precisos. Mas essa história começou para a gente aqui, como lançamento de produto, materializando em perfumaria, em 2019, quando a gente trouxe a primeira fragrância no Brasil criada por inteligência artificial, em parceria com a Symrise, uma casa de fragrância bastante importante aqui e no mundo, e a IBM. Então, a gente alimentou com dados também públicos de mercado, dados que IBM tinha, dados que Symrise tinha, para criar a primeira fragrância via inteligência artificial no Brasil. Na verdade, foram 2 SKUs, a gente lançou na marca Egeu, que é uma marca bastante forte aqui no mercado nacional, e da marca O Boticário, aqui dentro do grupo. A gente lançou 2 Egeus, né? E aí, sempre numa proposta de não direcionar para o masculino e para o feminino, né? Mas dando opções diferentes com famílias olfativas diferentes. E foi um super aprendizado. Porque, claro, que a gente ouviu a máquina com base nos nossos dados, mas a gente também validou com o consumidor.
e veio uma inovação bastante diferente do que a gente faria se de fato a gente fosse desconsiderar a máquina naquele momento, né? Foram fragrâncias de bastante sucesso. Egeu, a gente sempre faz movimentos, é difícil, tirando o que são os clássicos da marca, né? A gente sempre faz movimentos pontuais, então a gente lança sempre o que a gente chama aqui de edição limitada, vive aquele momento para dar espaço, né? Porque dado que a gente tem sempre um limite de portfólio, né? Size of line é um negócio muito importante para a gente e para qualquer outra empresa do mundo. Então, sempre para gerar uma nova inovação, e como a Isa bem trouxe, né? Para a gente aqui, a inovação também tem um impacto bastante grande na receita da companhia, né? A gente considera sempre 12 meses, tá? Diferente da Isa que falou 24, a gente aqui considera 12, e equivale a 30% a 35% total da nossa receita no ano. Então, é muita receita vinda dos produtos que a gente lança nos últimos 12 meses. Então, dito isso, a gente faz sempre uma renovação. Mas foi uma fragrância super vencedora, misturava notas totalmente distintas do que o mundo pedia naquele momento, né? Então, é de abacaxi a pepino, né? Como notas olfativas, mas gerou duas fragrâncias geradas com bastante inteligência ali. Esse foi foi onde a gente fez o primeiro investimento, a primeira vivência sobre inteligência artificial olhando para produto. A gente evoluiu para algumas coisas, e aí você trouxe pontos bem importantes, falando sobre personalização, sobre a forma como a gente consegue usar dados para poder gerar produtos específicos para consumidores nos nossos diferentes pontos de venda, diferentes pontos de contato com o consumidor. Um exemplo foi o que a gente fez em 2000 claro, é um projeto, e aí o que eu estou dizendo é sobre a efetivação, né? Mas é um projeto que vinha de longa data aqui dentro do Grupo Boticário, e a gente colocou nas nossas flagships, especificamente esse que eu vou dizer, na flagship do Morumbi. A gente colocou uma experiência de um projeto que a gente vivenciava aqui em pesquisa, que é a personalização de bases com base nos diferentes tons de pele. Então, muitos dados de muita pesquisa, né? Alimentamos um sistema. Então, hoje, vivencia-se uma experiência dentro da loja, com base em dados, né, alimentados num sistema, e via inteligência artificial, detecta-se o tom exato da pele daquele consumidor. O consumidor passa por uma experiência que não é só sobre isso, mas é sobre um visagismo, sobre uma consultoria de imagem mesmo, e no final tem a leitura do tom exato da sua base. A gente padronizou em 138 tons, mas o sistema permite 1.018 tons, mas a gente entende que 138 cobre bastante parte da população brasileira, e no final a gente tem aquele tom para aquela pessoa baseada nos dados que a inteligência artificial apurou e nos entregou como resultado, né? E depois, claro, por questões sanitárias no Brasil, a gente não pode entregar o produto em loja, isso vai para a fábrica produz a base na mesma máquina, né? Na mesma tecnologia, e envia para a casa do consumidor. Esse foi um grande exemplo de um grande avanço usando dados e usando toda a expertise que a gente tem aqui. Um outro exemplo nesse sentido é a própria experiência de perfumaria na loja, que também por questões sanitárias a gente não pode entregar um produto, né, porque caracteriza fracionamento, produção, manipulação em loja. Estamos avançando, inclusive, juntos, né, Isa, de alguma maneira, com a Anvisa, para que a gente, de fato, saia desse... E aí eu tenho a licença poética de dizer desse retrocesso sanitário, porque a gente olha países que estão bastante evoluídos nesse sentido, né, que a gente possa avançar numa agenda de personalização séria com empresas que sabem fazer isso muito bem dentro dos critérios de segurança do consumidor. Então, a gente faz a experiência também usando inteligência artificial, usando dados. O consumidor passa por uma experiência também, esse a gente tem em duas lojas, né, na de Pinheiros e na do Morumbi em São Paulo, passa por uma experiência, um workshop com um perfumista que avalia, né, é praticamente um mapa astral, né, fazendo um paralelo aqui, ele sai com a fragrância criada por ele mesmo, né, surpreende muito o consumidor, é uma jornada incrível de encantamento, e no mesmo processo a fábrica produz e envia para o consumidor com base naquela inteligência. Então, passa por dados, né? Passa por entender o comportamento através de dados e de inteligência artificial. E aí, para já dar espaço para a Isa, né? Saindo de produto, trazendo alguns exemplos que não são sobre o produto na ponta, né? Mas sobre a geração de valor aqui na construção, seja na redução do que nós chamamos de time to market, né? Aceleração do desenvolvimento de produtos para nos tornarmos mais rápidos e mais competitivos no mercado. A gente
tem desenvolvido aqui, são dois projetos bem importantes para a gente, né? A gente internamente chama e a gente conta isso para o mercado, é o Lira e o Quantic. São dois projetos onde a gente acelera etapas do desenvolvimento com base em dados e com muita segurança, né? Então, o Lira, por exemplo, nos acelera com base em todos os dados, como a gente avança de forma segura em testes de estabilidade, por exemplo, garantindo muito mais agilidade no desenvolvimento. É claro que a gente não faz isso para 100% dos produtos, mas faz para chassis conhecidos, para fórmulas e estruturas parecidas e similares, isso ajuda bastante. O Quantic, vou resumir, mas é mais ou menos isso, né? Eu tenho um banco de dados de produtos testados com combinações de ingredientes diferentes, eu vou lá e digito, falar qualquer coisa. Creme, anti-idade, faixa de 45 anos, pele feminina, né? E vem sugestões de combinações de ingredientes, acelera bastante o nosso trabalho em bancada, não substitui nunca, né? A avaliação sensorial, toda a dinâmica do pesquisador na bancada, mas acelera bastante o nosso time to market. E, por fim, só como exemplo, tem outros, né? Mas para terminar aqui, um avanço também, né, num mapa de maquiagem, ali onde a gente tem uma competição bastante, não é nem sobre competição, mas sobre white spaces de cores de mercado, né? Porque às vezes, imagine, a gente aqui no grupo tem 4 marcas de maquiagem imensas, né? Às vezes a gente mesmo se confunde sobre o vermelho de um, o vermelho do outro, porque não pode ser igual, porque tem que ser fórmulas diferentes, atributos diferentes, né? E a gente desenvolveu o que nós chamamos aqui de bot colorista, e através de inteligência artificial, hoje a gente consegue saber exatamente os white spaces dentro da gama do vermelho, do marrom, do laranja, do rosa, né? E também nos auxilia também na flexibilidade de cadeia, quando a gente olha para a substituição de pigmentos e equivalência de cores. Então, são exemplos aqui. E a gente está evoluindo também, é uma etapa que a gente não tem ainda aqui, mas estamos em vias de robotização de processos, que também é algo que vai nos ajudar bastante. Nunca vai substituir o humano, mas vai auxiliar muito, muito nessa evolução e nessa demanda de inovação dada pelo consumidor no nosso segmento de mercado. Então, o que você está dizendo para a gente aqui é a chegada das tecnologias no nosso setor, onde a indústria está adquirindo aí uma nova forma de aprimorar os processos de análise de mercado e oferecer experiências personalizadas a nós, consumidores, né? Eu gosto disso, né? Gostamos, né, Isa? Tanto que eu vou aproveitar, né, esse gancho, porque logo lá na minha primeira perguntinha você falou sobre inovação aberta e eu anotei aqui, né? E aí eu quero saber como o compromisso da Natura com a inovação aberta, alinhada às tendências tecnológicas e aos novos modelos interativos, se reflete aí na colaboração, né, com estruturas organizacionais pequenas e ágeis, visando aí criar valor para o consumidor. Como o ecossistema de inovação no Brasil é importante para a Natura & Co? Nossa, demais, né? Demais, porque não há como fazer inovação sozinho. Eu acho que o primeiro ponto é uma grande empresa, um grande grupo como Natura, como Boticário, né? Nós precisamos reconhecer as nossas capabilities e o que a gente consegue fazer, o que a gente não consegue fazer e levar e buscar esse conhecimento fora, né? E tem muita solução no mercado, tem muita startup, tem muitas linhas de pesquisa excelentes em diversos institutos de ciência e tecnologia públicos, privados, dentro e fora do Brasil. Então, a gente precisa ter, acho que para uma área de inovação de ponta, ela precisa ter um radar muito grande, muito apurado do que está acontecendo fora dos limites da empresa. Né? Porque a inovação que é para a gente pode ser que não seja uma inovação para o mercado, pode ser que não seja uma inovação no mundo, né? Então a gente precisa entender aonde já está aquele nível de maturidade daquela tecnologia. Então, a gente tem uma área dentro da Natura, que é a área de inovação aberta, que ela faz essa ponte. Ela faz a ponte com as universidades, com as startups, com os fornecedores, com outros players desse ecossistema, para que a gente possa trazer skills que a gente não tem, parceiros, né, para comporem esse conhecimento e auxiliarem a gente na jornada de inovação. E é muito interessante, porque desse radar de inovação aberta, a gente montou uma outra área dentro, que é a Natura Campus, que é
um hub de diálogo com as universidades e um outro hub chamado Natura Startups, que aí a gente vai desenvolver projetos com eles, hackathons, editais, chamadas, todo tipo de mecanismo para fomentar essa relação com as startups. Pode vir a ser um investimento futuro da Natura naquela solução ou não, ou pode ser apenas uma parceria para desenvolvimento de uma questão pontual, né? Mas uma das principais inovações que a gente fez nos últimos anos, vocês devem conhecer a linha Lumina para cabelos, ela foi muito drivada pela biomimética. E, de novo, né, trazendo a natureza para esse processo de inovação da Natura. A gente entende o que a natureza oferece, os recursos da natureza, os benefícios que ele gera, e a gente tenta reproduzir esse conhecimento em laboratório e aplicar nos produtos, nas fórmulas. Então, o que nós fizemos com Lumina foi entender, e aí vem inovação aberta, porque isso foi feito com uma startup alemã, as propriedades da teia de aranha. E aí, estudando a teia de aranha, a gente identificou que, acho que foram mais de 3 anos de pesquisa, a gente identificou que há propriedades nessa proteína da teia de aranha que a tornam mais flexíveis que o nylon e mais forte, mais resistente que o aço. Então, é algo interessantíssimo, né, de se estudar e pensar, poxa, como é que a gente aplica isso no mundo da cosmética? Então, a gente estudou e a gente descobriu, com essas pesquisas, com esses parceiros, que o design da teia de aranha era muito parecido com o design do fio de cabelo. E aí a gente conseguiu reproduzir essa tecnologia em laboratório, criando, culminou ali na tecnologia que a gente denominou Proteia, que é esse biopolímero, que ele, em contato com o cabelo, ele vai preencher os espaços daquela proteína, o espaço daquele cabelo que está vazio daquela proteína. Então, basicamente, é reprodução de uma proteína que existe na natureza, trazer para a realidade de laboratório e aplicar aquilo num produto, né? Obviamente, as parcerias foram fundamentais nesse processo. Mais recentemente também, a gente lançou a linha Biome, que é a linha de barras, né? De cosméticos em barras da Natura, tem sabonete, shampoo, condicionador, enfim. E as premissas dessa linha era zero plástico, pouquíssima água, todos os requisitos sustentáveis que a gente podia ter. Zero embalagem, enfim. E a gente também, junto com alguns parceiros, nós descobrimos formas de se fazer embalagens com resinas que vinham de gases, né, da absorção de gases e transformação daquilo em resina. Então, é uma linha que a gente não tem plástico nenhum e a gente tem super orgulho porque é uma das mais inovadoras do mercado, né? Então, inovação aberta para a gente é isso. Agora, a gente não pode deixar de olhar para o que as comunidades agroextrativistas precisam também em termos de inovação. Porque para um bioativo chegar no mercado, não no mercado, mas chegar no nosso laboratório para a gente fazer pesquisa, a gente tem que entender se existe condição de extrair aquele bioativo da natureza, né, de forma sustentável, de forma também escalável. Então, inovação para a Natura, ela também inclui entender o que aquela comunidade precisa, o que a agroindústria precisa, e ali fazer um investimento para que ela possa inovar. E aí nós não estamos falando de uma inovação disruptiva, mas nós estamos falando de uma inovação igualmente importante para o processo todo, que é a inovação lá no comecinho, né? Qual que é a técnica daquela agroindústria de se extrair o óleo? Qual é a técnica de aproveitamento daquela semente? Todas as partes do fruto estão sendo utilizadas e está havendo desperdício, não está havendo desperdício? Quanto tempo aquele agricultor leva para para colher a sua safra? A gente consegue ajudar de alguma forma para que aquele processo seja mais ágil, mais célere, e todos ganham nesse processo, né? Então, essa inovação aberta vai muito também nesse olhar de entender o que lá na ponta da cadeia aquelas famílias precisam para que, de fato, aquilo seja um produto da floresta, de fato comercializável e aplicável na indústria cosmética.
né? E por aí vai, tem uma infinidade de exemplos, e a gente pode, saindo um pouco dos produtos, a gente pode ir para a logística, a gente pode ir para o desenvolvimento de novos canais de relacionamento com o cliente, né? Então, tudo isso. Agora, é muito legal a gente pensar no papel da consultora também nesse processo de inovação aberta, porque nosso modelo de negócio é baseado na venda direta, né? E a inovação, ela precisa estar em contato o tempo todo com o que a consultora está vendo no campo, né? Porque é ela que está colocando o produto à venda, ela que está testando o produto na pele da consumidora. Então, fazer inovação também para a Natura é ouvir, estar o tempo todo fazendo grupos de controle com essas consultoras, fazendo estudo com elas, testando. Então, quando a gente tem dispositivos de, por exemplo, de identificar danos no cabelo, identificar tipo de pele, a gente coloca isso na mão da consultora, vamos ver se vai dar certo? Coloca no mercado, faz testes. Então, ela é um elemento também fundamental nesse processo. Inovação aberta não só com seus clientes, né? Não só com seus fornecedores, mas com as suas consultoras também que estão ali na linha de frente, né? Ela que está escutando aí o que nós consumidores aí estamos pedindo de tendências, demandas e necessidades, né? Bom, gente, como estamos com o nosso tempo limitado, eu adoraria ficar aqui, porque quem sabe, quem me conhece sabe que eu adoro fazer uma pergunta e estender o bate-papo, mas nosso tempo aqui está se encerrando e eu gostaria de pedir os comentários finais da Isabela, né? Do que você gostaria mais de destacar e depois eu jogo para o Gustavo. Isabela, considerações finais aí, uma mensagem para a nossa audiência. Aqui temos, né, desde estudantes, pequenas, médias, grandes empresas, profissionais, né, de todo o nosso setor. E aí, qual seria a sua mensagem quando a gente fala aí sobre inovação? Ah, pois é. Bom, cumprimentando a audiência, obrigada por estarem aqui assistindo com a gente. Acho que a grande mensagem é a necessidade de se perceber um legado a partir da inovação, né? A inovação por si só, ela não faz diferença, né, no mundo que a gente está com tantos desafios que a gente vive hoje. Então, inovação tem aquela frasezinha, né? Propósito mais a ação é igual a legado, né? Eu incluiria inovação ali, o propósito com a inovação é gerar legado. Então, acho que isso, se a gente tiver esse mantra dentro das empresas, nas escolas, na nossa vida pessoal, a gente vai, sim, deixar frutos, né? Deixar frutos e deixar marcas aí para outras gerações e para as pessoas que vão vir, para os nossos consumidores. Então, eu diria isso, que o mais importante da inovação é o legado que ela deixa. Bacana. E Gustavo, sua vez, por favor, né? Para a gente Muito legal. encerrar esse painel, deixe uma mensagem aí para nossa audiência. Claro. Primeiro, assim, como a Isa agradecer a audiência, né? A gente sabe as agendas como são confusas e bastante comprometidas hoje, ainda mais nesse novo modelo de trabalho que a gente está vivenciando, né? Parece mais intenso ainda. Então, muito obrigado pela audiência de todos. Isa, foi uma honra, um prazer estar aqui com você. Eu acho que o recado final, né? Acho que pegando o gancho da fala da Isa, né? Eu acho que é exatamente sobre isso. Eu acredito muito no que ela falou aqui como mensagem final. E eu acho que a inovação também, ela pode ser transformada em algo que é sobre legado, mas que é sobre propósito, e que também pode ser feita de alguma maneira, de forma muito grande, com muita gente em conjunto, né, modificando muitos cenários. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que o meu convite aqui, né, e aí envolvo bastante a ABPEC nessa frente, também Natura e também os grandes, outras grandes empresas e pequenas também do segmento, para mudar o mundo. A gente não vai conseguir mudar sozinho, por melhor que a inovação seja, fazendo única e exclusivamente sobre o propósito, o resultado da companhia, né? Vou pegar um exemplo aqui que estamos todos nós sofrendo. Poxa, a cadeia de vidro super difícil no Brasil, reciclagem, reciclabilidade, como que juntos a gente movimenta um mercado, né? Isso, de fato, é uma inovação disruptiva que é menos sobre um resultado financeiro sobre um produto ou sobre o bolso do negócio, mas que, de fato, a gente muda o mundo, né? E aí, voltando para a fala da Isa e corroborando com isso, né? Como que a gente deixa esse legado como segmento,
né? E aqui, tirando o chapéu Grupo Boticário, mas como profissional do segmento, né? Mas usando o poder das empresas, como que juntos a gente consegue mover montanhas e fazer isso de uma maneira muito conjunta, muito séria, inovando e disruptando cada vez mais e mostrando que no Brasil tem ciência, tem muita gente boa aqui. Não é à toa que as duas melhores, aí eu estou falando por opinião minha, né? Mas as duas maiores empresas do segmento de beleza são duas empresas brasileiras. Então, é muito bacana estar aqui com a Isa. Parabéns para todos nós do segmento. O nosso segmento tem crescido mais do que o mercado cresce, então esse já é um super legado, né, Isa? Muito, muito obrigado. Nossa, eu que agradeço, Sim. Gustavo e Isabela, né, por todo esse conhecimento, por todo esse excelente bate-papo, por vocês compartilharem tudo isso conosco, né? E eu até ouvi uma frase na semana passada que eu acho que fala muito isso que vocês dois trouxeram aí de mensagens finais para gente, né? Sozinhos andamos mais rápido, mas juntos chegamos muito mais longe, né? E com essa frase, né, eu encerro o nosso painel de hoje. Mais uma vez, muito, 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 muito obrigada, Gustavo e Isabela, por estarem aqui conosco, compartilhando, né, todo esse conhecimento e sendo duas empresas que inspiram, né, todo o nosso setor, mostrando que é possível sim inovar, né? É possível sim trazer novidades e atender as demandas do consumidor brasileiro. Não é à toa que somos o quarto maior mercado de consumo no mundo, né? E o segundo maior mercado em lançamentos de produtos, né? Mais uma vez, muito obrigada, né? Obrigada à nossa audiência e eu passo a palavra aí de volta para a Deise. Obrigado. Muito obrigada, Gustavo, Isabela e Elaine, por esse debate de conteúdo super interessante, disruptivo e promissor para o nosso setor. E com isso a gente está chegando aí ao final do terceiro dia da Semana BPEC de Mercado. E eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a participação de todos vocês. O nosso público virtual, dos palestrantes e empresas que estiveram conosco hoje, nessa manhã tão especial, e principalmente aos nossos apoiadores. Amanhã é o nosso penúltimo dia de evento e contamos novamente com a participação de todos vocês. A programação dessa quinta-feira terá como tema Cuidando do Planeta. O que tem que ser feito para melhorarmos o futuro? Onde nós teremos a Kantar trazendo aí a apresentação Who Cares, Who Does? E a Nielsen falando sobre Green Divide, da intenção à ação. E fecharemos o dia com um bate-papo sobre os produtos do futuro em uma mesa redonda com a ABPEC e a IP. Uma boa tarde a todos e vejo vocês amanhã.